Olá, amigos da Máquina de Mistérios. Hoje eu vou contar um interessante caso ufológico que aconteceu em São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Mas antes, vai deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aí você vai estar recebendo os novos vídeos, as lives, todas as novidades que acontecerem aqui no canal Máquina de Mistérios. Então, vinheta. Dona Geni era uma senhora de 57 anos, muito conhecida no bairro de Santa Cruz, na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ela era uma dona de casa e também fazia bolos para fora. Então a pessoa ia fazer uma festa, um casamento, encomendava com ela o bolo. E ela costumava trabalhar de madrugada em sua casa. No dia 26 de maio de 1973, Dona Geni ajudou nos preparativos de um casamento na igreja, no período da tarde. E assim que terminou, ela foi para sua casa, pois ela tinha que ainda produzir 3 bolos desse casamento que ela ajudou na igreja e mais 2. Por volta das 2 da manhã, ela já tinha feito 2 bolos e começaria os preparativos para o 3º bolo, pois ela tinha essas encomendas para entregar no outro dia de manhã. Ela pegou a forma do bolo e levou até uma sala que tinha ao lado da cozinha, onde ficava o forno elétrico. E ali tinha uma espécie de uma varanda toda em volta de vidro. No fundo do terreno, ela tinha 3 quartinhos que ela alugava. E da varanda ali, da varanda dela, ela enxergava esses quartinhos alugados. E ela foi até a varanda dela e através da vidraça ela viu uma luz que ela imaginou ser uma lanterna de um vigia ou um curto-circuito, e acabou que ela não deu muita atenção para isso. E aí ela lembrou, poxa, esqueci meu papagaio do lado de fora. Então o que ela fez? Ela foi lá, recolheu o papagaio para dentro, porque já eram 2 horas da manhã. Ao chegar na varanda, ela observou um objeto luminoso em cima de um dos quartinhos que ela alugava. E ali dava aproximadamente uns 15 metros de distância dela e mais ou menos uns 5 de altura do telhado do quartinho que ela alugava. O objeto media aproximadamente de 2 a 4 metros de largura e 2 de altura. A sua base ela era branca e luminosa. Havia uma espécie de varanda nesse aparelho com um tipo de uma grade, onde ela conseguiu observar 3 seres de cabeça grande e braços pequenos. O resto do corpo não pôde ser observado. Eles eram muito parecidos entre si. Pareciam gêmeos. A pele tinha um tom moreno. A cabeça era arredondada, com os olhos grandes e puxados, lábios salientes, orelhas pequenas e narizes compridos e achatados. Não usavam barba. Na cabeça havia uma espécie de capacete em formato de gorro. A vestimenta tinha a mesma cor da pele e não tinha gola. Cada um deles segurava um objeto que parecia uma lanterna, que emitia um facho de luz de várias cores. O da esquerda emitia um facho de luz verde, o do meio um facho de luz vermelha e o da ponta direita um facho de luz laranja. Do seu ponto de vista, Dona Geni achou que eles estavam procurando alguma coisa com a lanterna.
E o aparelho, ele ficava oscilando da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, e os seres ali com aquelas lanternas do ponto de vista dela. Durante um curto período de tempo, ela ouviu um barulho como se fosse de um motor, enquanto o aparelho oscilava da esquerda para a direita, e aquele barulho. O que ela fez? Gritou para a jovem que alugava o quarto do fundo, mas não houve nenhuma resposta. Após alguns minutos, esse objeto se afastou e desapareceu no horizonte. Preocupada com as tarefas, Dona Geni resolveu voltar para o trabalho. Entretanto, ao caminhar em direção à cozinha, sentiu fortes dores nas articulações do joelho e no femoral. O resto do corpo doía muito e ela sentiu sua cabeça como se estivesse inchada e tomou um remédio chamado Cibalena. Aproximadamente uns 10 minutos depois do evento, a jovem do quarto alugado lá no fundo do quintal apareceu para auxiliar Dona Geni. A jovem chegou a comentar com a Dona Geni que tinha ouvido uma espécie de barulho de motor e ouviu também a Dona Geni gritar. Só que a moça disse que não conseguia se mexer. Mais tarde, quando a Dona Geni foi deitar, ela cobriu o ouvido direito porque ela tinha a sensação de ainda estar ouvindo o barulho do objeto. E com o passar dos dias, ela foi perdendo a audição desse ouvido direito, que era o ouvido que estava mais próximo da captação do som do aparelho. Também Dona Geni teve problemas de visão. Antes ao episódio desse encontro com essa nave, ela não tinha nenhum problema de visão. Após, ela começou a ter dificuldade para enxergar e foi obrigada a usar óculos. No quintal havia um coqueiro anão e uma jabuticabeira, que sofreram quedas das folhas durante um ano, porque era exatamente, essas plantas ficavam exatamente abaixo onde o aparelho ficou sobrevoando. E após um ano, as folhas começaram a crescer novamente. Um fator interessante foi que antes do evento, a Dona Geni tinha pressão alta. E depois de uns anos, a pressão dela voltou nos níveis normais, deixando o seu médico assim bem espantado com a melhora. E ele até perguntava se ela tinha tomado algum tipo de remédio, alguma coisa. Isso aconteceu depois do evento. Aquela noite de 27 de maio de 1973, às 2 horas da manhã, marcou a vida de Dona Geni.